Mas eu quero hoje fazer isso. E eu louvo a Deus porque se domingo passado a palavra foi direcionada pelo Espírito Santo para um momento, é porque aquele era o momento que Deus queria fazer aquilo. Nada acontece por acaso na igreja. Então hoje, se você está aqui, é porque Deus quer que você ouça essa palavra. Deus quer que ouçamos a palavra. Sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, as pessoas elas têm tido muita dificuldade de ouvir a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes são tantas distrações, são tantas coisas que nos impedem de ouvir. E quando nós não ouvimos, nós ficamos andando pelo nosso próprio coração. E a Bíblia vai dizer que o coração é enganoso, então precisamos ouvir a palavra. Por isso é muito importante você ter esse hábito de ler a palavra, de ouvir a palavra. Quando está no culto, não deixa ninguém te atrapalhar, fala para quem está do lado, agora eu vou ouvir a palavra. Ah, mas eu queria contar uma história para você. Compra um frango, me convida para o almoço e você conta a história lá. Se for comigo, não compra frango, né, irmão? Sabe que não dá, frango aqui não dá, né? Ó, a galera está tendo foto, está me sentindo. Brincadeira. Vamos lá então, Atos capítulo 2. Eu vou ler na ACF, tá, Tonzique? Atos capítulo 2, 44 a 47. E o tema da palavra é preparando-se para frutificar. Atos 2, 44 a 47 diz o seguinte: e todos os que criam estavam juntos, diga juntos. Isso. E tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva, é eficaz, a Tua palavra nos alimenta, a Tua palavra, Senhor amado, nos dá norte, nos dá direção, que nós possamos, ó Deus amado, como diz a Tua palavra mesmo, a Deus, ouvir, ó Deus amado, diligentemente a Tua palavra, para que em tempo nenhum nos desviemos dela, Pai. Fala conosco nessa manhã e abençoa a Tua igreja em nome de Jesus. Amém? Queridos, é interessante que quando nós falamos de frutificação, e esse ano que nós vamos entrar, 2026 é o ano da frutificação, nós falamos do crescimento da igreja. E a igreja precisa crescer. Eu falo com alguns pastores, eu falo assim, olha, tudo que Deus faz cresce, a igreja foi feita, foi o projeto de Deus para crescer. E às vezes eu sou amigo de muitos pastores, e tem alguns pastores que a igreja está lá há anos e não vai. Eu falo, querido, alguma coisa não está legal. Porque é natural, a natureza de Deus, as coisas crescerem, as coisas frutificarem. Então, alguma coisa não está legal, alguma coisa não está batendo, ou tem alguma coisa que talvez está fora do lugar, enfim. Então, é importante nós, sabe, realmente analisarmos como é que está a nossa própria vida, irmãos. Se nós não crescemos, eu vou usar aqui a Antonella. A Antonella nasceu e ela está crescendo, ela está com 7 quilos. Né? O tempo vai passando, ela vai crescendo. Quando ela tiver um aninho, ela já vai estar, né, maior, andandinho. Há um crescimento natural. Então, se nós não crescemos, se a igreja não cresce, sabe, alguma coisa está errada. Eu falo para esses pastores, querido, se você passar o ano e não batizar ninguém, está complicado. Tivemos um almoço sábado passado com alguns pastores da região. Pastor Jandir, aqui da igreja Anunciar, aqui na rua, João Batista Coronel Passos. Né, o pastor, muito meu amigo, o pastor Jandir, ele falou, olha pastor, essa semana batizamos 7, todo ano a gente batiza pelo menos algumas pessoas. Eu falei, que lindo, não importa se é 1, 2, 5, 10, 100, o ano que vem eu quero batizar no mínimo 150 pessoas, no mínimo, amém? Amém. Só minha esposa vibrou, não, vamos lá. Por quê? Porque são pessoas que estão conhecendo a Jesus. Então eu celebrei com o pastor Jandir, os pastores compartilhando, queridos, então é natural. E se você não cresce, sabe, espiritualmente, alguma coisa não está certo. Se você não cresce profissionalmente, queridos, é verdade, profissionalmente também, nós temos que ter uma ambição, não aquela ambição que ela sufoca, que ela te escraviza, mas uma santa ambição de querer avançar. A Bíblia vai dizer lá em Deuteronômio 28, que o Senhor te colocou por cabeça e não por cauda. Então precisamos querer crescer, avançar também, profissionalmente. E daí que eu faço? Eu fico lá, pedindo para Deus, me abençoa, Senhor. Não, irmão, você pede para Deus te abençoar. Mas quando você pede para Deus te abençoar, você vai fazendo curso, você vai estudando, você sai desses zap, desses Instagram, que você fica só passando o dedo lá e não te leva a lugar nenhum, sabe? E vai fazer uma coisa.
Porque, Deus não me ajudou. Como assim Deus não te ajudou? Deus deu tudo. Você que tem que se mover. Então fala para quem está ao teu lado. Deus quer que você cresça. Mova-se. Mexa-se. Né? Porque senão a gente para, estagna. A igreja primitiva, a igreja de Atos, ela é um exemplo maravilhoso para nós aprendermos a crescer, a frutificar, a avançarmos. Então, quando eu leio esse texto aqui do livro de Atos, eu leio para que nós possamos aprender e planejar estratégias para nós realmente frutificarmos. Porque nesses 4 versículos nós observamos algumas coisas que são assim, princípios, fundamentos, que são chaves para nosso crescimento. Ei, deixa eu falar uma coisa mais uma vez. Deus quer que você cresça, querido. Deus quer que você cresça. Pastor, meu João Batista falou que ele cresça e eu diminua. Aquilo foi naquela conotação, o que João Batista está dizendo assim, o meu tempo está passando, agora é você, Jesus. Você não pode querer ser maior do que Deus. Você não pode querer de repente, não, Deus, você não precisa nem do Senhor agora, porque eu sou autossuficiente. Não, nós precisamos de Deus. Nós precisamos crescer. Então, a Bíblia vai dizer, antes crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, baseado nesse texto de Atos, eu quero falar sobre 4 chaves, 4 pontos, aliás, 3 pontos importantes para que nós possamos avançar. Eu li 4 versículos, e nesses 4 versículos nós temos algumas chaves. Primeira coisa que vai ajudar você a crescer. O texto vai dizer assim, todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Os que criam estavam juntos, isso quer dizer unidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, ninguém cresce sozinho, querido. Ninguém rompe sozinho, ninguém avança sozinho. Sabe, só lá no Tom Hanks, lá no Náufrago, lá que ele ficou na ilha sozinho, mas arrumou uma bola, botou o nome de Wilson, para poder compartilhar, Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, se você se isola, isso é caminho para o fracasso. Não se isole, una-se com alguém, caminhe com alguém, tem alguém do teu lado. A Bíblia vai dizer que todos que criam estavam juntos, havia unidade. A unidade é a base, sabe, e sempre será a base para a ação de Deus. A Bíblia vai dizer assim, olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, amado, quantas vezes o diabo fala para algumas pessoas assim, vai mais na igreja não, porque aquelas pessoas não gostam de você. Não vai lá no GC não, porque aquele povo lá é tudo uns esquisitos. Não vai mais no... Ei, é o diabo dizendo assim, se afasta. Porque quando você se afasta, você se torna presa fácil. Quando você se afasta, você se torna vulnerável. E tudo que o diabo quer é que a gente se isole. Cada um por si, Deus por todos. Quem inventou isso não foi Deus não, irmão. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Irmão, nós precisamos de unidade, querido. Então, se nós queremos avançar, crescer e se multiplicar, unidade, querido, é andar junto, diz a palavra, todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Se não houver unidade, o processo fica complicado. Sabe? Então, se nós queremos alcançar um crescimento, o primeiro passo é nós começarmos realmente a investir em relacionamento. Eu preciso conhecer pessoas, eu preciso ganhar vidas, eu preciso, aquele meu colega do trabalho que é tão chato, que é tão complicado, eu vou orar por ele, vou convidar ele para vir na igreja, vou levar ele lá, quem sabe o pastor Adilson fala uma palavra, ele é liberto, ele vira uma bênção na minha vida. Ei, você tem que começar a buscar estratégia. Então, o primeiro passo é realmente buscar unidade. Se não houver unidade, o processo é comprometido. Assim, então, para alcançarmos o crescimento, para alcançarmos a frutificação, para nos multiplicarmos como igreja, nós precisamos realmente, andar em unidade. E é fácil andar em unidade? É muito fácil. Todo mundo aqui pensa igual, todo mundo aqui torce no mesmo time, todo mundo aqui vota no mesmo partido, todo mundo aqui usa a mesma cor de roupa. Não, irmão. O grande problema da unidade é a diversidade. O grande problema da unidade é que um pensa A, outro pensa B. E eles vão se pegar, como diz o Gaúcho, vão pelear. Né? O espanhol, vamos pelear. Né? Ei, não, o segredo é acordo. A Bíblia diz lá em Amós, andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu tenho que achar um ajuste. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios 12 e versículo 12, vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 12, 12, Tonziquinho. 1 Coríntios 12, 12. Pode ser a CF mesmo. Porque assim como o corpo é um, o corpo é quantos, irmãos?
Jesus vem buscar uma igreja, não uma igreja placa, denominação, mas o que é uma igreja? Um povo que é unido. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Então, querido, sabe, um sinal de que o inimigo está tentando contra a tua vida é quando ele lança dissensão, é quando ele lança confusão, é quando ele lança separação. Quando ele fala assim, é aquele lá, eu tenho um ranço, eu odeio. Tem alguém que fala, pastor, eu morro de raiva daquela pessoa. E eu vou dizer para você, raiva mata mesmo, porque morre. Porque você vai azedando o teu coração, você vai azedando, e daqui a pouco você está morrendo de fato. Então, irmãos, a unidade, sabe, é parte do processo para que Deus faça coisa na tua vida. A unidade, a começar no casamento, no lar. Eu fui para Rio do Sul sexta-feira, falar para casais lá, aquela cidade tão maravilhosa, tão longe, tão bonita. E falarmos sobre a importância do casal estar unido, porque tem casal que eles competem um com o outro. E parece que acorda, parece 2 pitbull na jaula, sabe? Ei, unidade começa em casa. Começa dentro de casa, o marido e a marida, né? Ele e ela, né? O marido e a marida e os filhinhos ali, começa com unidade. Então, né, às vezes começa uma confusãozinha do nada, confusão besta, do nada. Pastor, não sei porquê, a voz do meu marido me irrita. Você nunca falou isso, mulher? Ó Deus falando aí, ó. Fala, Deus. Pastor, aquela mulher insuportável, é tua, nego, suporte de amor. Ei, se não houver disposição para andar em unidade, você compromete o processo. Então, queridos, é muito fácil, às vezes, eu não quero saber, eu vou me isolar, eu vou fugir. Para onde, filho? O mundo está cheio de gente, todo lugar que você vai tem gente. Tem brasileiro no mundo inteiro, você viaja o mundo, você sempre acha um brasileiro lá. E um palmeirense e um flamenguista. Então, no mundo inteiro aquele povo está lá. Ei, então, Paulo vai dizer assim, a Bíblia vai dizer, é Paulo que escreve, né? Ele diz assim, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Então eu trabalho em conjunto, a igreja precisa trabalhar em conjunto. A igreja precisa trabalhar em unidade. Se nós queremos crescer, temos que trabalhar em unidade. Não adianta ter o dom de pregar, não adianta ter o dom de se comunicar, não adianta ter dinheiro, não adianta ter estrutura, não adianta você ter tudo sozinho. Não adianta, querido. Sabe, Deus é quem vai dar o crescimento e Deus ordena a bênção e a vida onde há unidade. No teu trabalho, você sabe disso. Às vezes tem uma pessoa lá que é azeda, aquela pessoa que parece que ela causa confusão com todo mundo. Ai, que raiva. Irmão, começa a orar e fala, Deus, eu repreendo esse espírito de antagonismo, repreendo esse espírito de divisão, de facção. Senhor, muda o coração dessa pessoa. Senão dá uma ideia para o RH. Né? Não vai fazer isso também, né, querido? Você é do bem. Mas não adianta termos tudo e sermos sozinhos, irmão. Pensa em você, a comemorar o teu aniversário, sozinho. Parabéns para mim, nessa data infeliz. Querido, esses dias eu falando com umas pessoas, eu falei, querido, festa tem que ser assim, animado, um montão de gente, crianças correndo, e, né, faz parte. E quando tem esse ambiente de unidade, Deus dá o crescimento. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 3, 6-9, nós somos cooperadores de Deus. Deus podia fazer tudo sozinho, mas Deus escolheu você. Ei, você é escolhido por Deus. Você vai colocar para mim, então, Ziquinho? 1 Coríntios 3, 6-9. A gente é que o relógio parou aqui, eu não estou nem aí agora, né? Brincadeira. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Olha aqui, cada um fez uma parte. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. 9, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então Deus quer contar com você. O próprio Deus, Ele quer contar com você. Por que você quer fazer as coisas sozinho? Ô abençoada, por que você acha que você é sozinho é suficiente? Ô homem de Deus, por que você acha que sozinho você é suficiente? Não. Precisamos de unidade. Então esse texto vai dizer assim, Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, um faz uma coisa, outro faz outra, é assim. Isso se chama equipe, não eu-quipe.
Tem gente que é equipe, sozinho eu faço tudo. Não, eu preciso da ajuda. Irmão, a grande tragédia da vida é quando você sofre, se arrebenta, está morrendo, mas não vou pedir ajuda não. Eles vão pensar o que de mim? Ei, isso é orgulho, o orgulho mata. Tem que declarar, eu preciso de ajuda. A depressão, ela leva as pessoas a um isolamento, ela fica trancada às vezes num quarto escuro, e ela não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. Irmão, pensa se isso não é uma ação do inimigo. É óbvio, não, pastor, é química neural, tudo bem, né? Tem um monte de médico que tem que cuidar que fala hoje, né? É química e tal, mas eu vou dizer para você, o resultado disso, que deu uma pessoa isolada, sozinha, que não tem prazer de viver mais. Então nós precisamos, eu estou escrevendo um livro, ano que eu vou lançar, se Deus quiser. Alegria, um santo remédio. Anotando aí, ó, você já, né? Você que não comprou o primeiro, vai comprar o segundo, pelo amor de Deus. Porque, queridos, é verdade, a pessoa se isola, ela fica lá, ela precisa de alguém. Então, sabe, o grande mal de quem está sofrendo depressão é isso, é o isolamento, ela não tem prazer na vida mais, ela não quer mais nada. Então tem que ter alguém para chegar e falar, vamos junto, por isso a família é tão importante, por isso o suporte de amigos é tão importante, vamos junto, não desista não, vamos para frente, não desista, vamos lá, vamos fazer coisas simples. Porque nós vamos vivendo a unidade, quando estamos debaixo de unidade, a Bíblia vai dizer assim, então, sabe, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você quer crescer? Não se isole. Deus quer dar crescimento. Ele deseja que você cresça, que a igreja cresça, mas você não pode se isolar. Ai, mas eu não gosto do fulano. Ah, mas eu não vou com a cara daquele. Ah, mas eu não sei o quê. Se você começa a se isolar, você está resistindo ao projeto de Deus. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 a 23. João 17, 20 a 23 diz o seguinte. Essa é a oração sacerdotal, Jesus orando pelos discípulos. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Está falando de nós aqui, ó. Jesus está falando, volta lá o versículo. O 20. Não rogo somente por esses. Jesus está falando dos seus discípulos ali. Mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Quem crê em Jesus aqui? Então Jesus está orando por você. Pensa, Jesus orando por você. Versículo 21 agora. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O mundo vai crer que nós somos de Deus quando nos vem união, tá? União, unidade. Então temos que entender isso, que sabe, o mundo vai ver que nós somos discípulos de Jesus quando nós vivemos em unidade, em amor, em comunhão, porque nós somos corpo de Cristo. Sabe, a unidade nos conecta ao céu. Está com alguma coisa difícil na tua vida? Pede oração. Está passando uma luta, viu, Reginaldo? Vai lá e fala, ora por mim. A Nicinha já ora com a tua esposa, né? Nós chamamos uns guerreiros lá, fala, ora por mim. Está passando por uma dificuldade, Jacir? Fala, ora por mim. Ai, eu não vou pedir oração, porque eu estou... Ei, eu tenho que pedir mesmo. Ai, mas um dia tirar sarro de mim, que eu sou o irmão 6 horas, né? Já viu o irmão 6 horas, né? 6 horas por mim. Tem que pedir mesmo, irmão. Tem que orar mesmo. O irmão 6 horas, né? 6 horas por mim. Tem que pedir, sabe por quê? Mateus 18, obrigado Espírito Santo. Mateus 18, 20. Mateus 18, 20, Tom Ziquim vai colocar aqui, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Quando estivermos, qual que é o versículo? Acho que é o 2, é o 18, 19, volta 2 por favor, que fala assim, se 2 de vós, isso, aqui dá uma olhada, ao poder da unidade. Está comigo aqui não? Quem está comigo diga amém. Irmão, me ajude a pregar aqui, tá? Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra, será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra, será desligado no céu. 19, acho que é isso. Também vos digo, se 2 de vós, irmão, é Bíblia, quem está falando aqui é Jesus, tá? Se 2 de vós concordar na terra, acerca de qualquer coisa, diga comigo, qualquer coisa. Sabe o que quer dizer qualquer coisa em hebraico? Qualquer coisa, tá?
Se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Olha o poder da unidade. Por isso que o diabo quer isolar você do teu marido, você dos teus amigos, você na tua empresa. Não, meu sonho é ser o cuidador do farol lá em Fernando de Noronha. Fico sozinho lá naquele lugar. Nem sei se tem cuidador de farol, inventei uma profissão agora. Ei, sozinho, não posso falar. Vai dar ruim. Então, querido, se 2 pessoas aqui na terra concordarem em alguma coisa, isso ativa o céu, quer dizer o quê? Que a unidade conecta ao céu. Estão comigo? A unidade conecta ao céu. Eu estou dando para você chaves, estratégias, para que você rompa, para que você avance na tua vida ministerial, na igreja, no teu GC, mas também na tua família, também no teu trabalho, irmão. Quer ver um negócio que o trabalho não vai para frente? Quando começa uma confusão no trabalho. Sabe, melhor empresa, melhor, enfim, não sei o quê, melhor ferramenta, melhor máquina, melhor instrumento, mas se tem uma confusão ali, não vai, querido, não vai. O que você tem que fazer? Orar, repreender, em nome de Jesus, sai capeta, sai espírito de confusão, sabe, querido? Então, o que Deus quer de você e para nós, é que andemos em unidade, que andemos, como diz o texto, nós lembramos no começo, nós somos um só corpo, muitos membros, cada um de um jeito. Crente é meio esquisito, né? Tem uns crentes meio esquisitos. Aqui só vejo gente bonita hoje. Mas tem uns bem esquisitinhos. Mas, irmão, é isso. É junta, é unidade. Sabe? Por isso, meu querido, a Bíblia leva tão a sério a questão da unidade. A Bíblia leva tão a sério, sabe? Andarmos em unidade. Porque quando nós não andamos em unidade, nós andamos em desavença. Briga, desavença, falta de união. Se a unidade nos liga ao céu, a desavença, a desunião, a briga nos liga ao inferno. Sério isso, pastor? Sério isso? Onde há confusão, onde há facção e todo tipo de males, ali o Senhor não opera. Então, sabe, se você quer conectar ao céu, é unidade, andar em unidade, andar em comunhão. Se você, sabe, está vivendo um clima assim de briga, desavença, falta de unidade, sabe, o próprio diabo está no meio da briga, confusão, briga, isso te conecta ao inferno. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu digo para você, a Bíblia leva a unidade tão a sério. Aliás, Jesus falava da unidade de uma forma tão tremenda, que ele fala assim, olha, se alguém tem algo contra você, corre até essa pessoa, reconcilia depressa. Mateus 5, 23 e 24. Mateus 5, 23 e 24. Quando você for levar a tua oferta ao altar, vai lá, Mateus 5. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. É sério isso ou não é? A importante é levar minha oferta. A confusão na vida. Brigado com a sogra. Brigado com todo mundo. Por que Deus não me prospera? Sou dizimista, ofertante. Pois é, irmão. Quando você for levar teu dízimo, tua oferta, e você lembrar que teu irmão, não é você que tem. Deus fala, se alguém tem uma coisa contra você, corre lá. Reconcilia. Falou, irmão, pedi perdão para você aí, ó. Desculpa lá. Não justifica, irmão. Você estava errado. Mas eu estou aqui porque eu sou melhor. Não. Tchau, queridão, Deus abençoe. Peço perdão para você. Desculpa, ó, misericórdia. Peço perdão, ó, beijinho para você. E vaza. Você fez a tua parte. Irmão, isso é sério. Está na Bíblia, é a palavra de Deus. O meu tempo está indo. Fica tranquila, meninos, que eu já vou terminar no horário. Tá? A minha pergunta. Deus quer unidade. Porque Deus quer dar o crescimento. Amém? O diabo quer acabar com a unidade, porque ele não quer que a igreja cresça. Você está trabalhando para Deus ou para o diabo? Eita, pastor. Você está trabalhando para que a igreja cresça ou está trabalhando para que a igreja não cresça? Então, o primeiro ponto foi unidade, tá? Rapidinho. Meu Deus. Segunda, diz o texto assim, ó. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Repartiam seus bens, davam para quem tinha necessidade. Irmão, deixa eu falar, comunhão é a unidade em concordância. Se a unidade é importante, a comunhão é a unidade em concordância.
Porque nem todos que estão unidos estão em concordância. Verdade. Pode haver até mesmo na igreja pessoas unidas, mas sem estar em concordância, em comunhão. Porque a comunhão é a unidade em concordância. Vamos exemplificar isso. Todos os irmãos querem que a igreja cresça, amém? Sim ou não? Querem que a igreja cresça. E estão unidos nesse propósito. Mas quando vão realizar alguma coisa, vão realizar de repente um evangelismo, uma noite de louvor, um culto de missões, uma noite de talentos, pode acontecer de um ministério não querer cooperar, porque o ministério dela é mais importante. Ai, pastor, eu não vou cooperar, porque o meu ministério não tem nada a ver com isso. Se o teu ministério não tem a ver com o crescimento da igreja, ele não é de Deus, porque tudo que tem na igreja, ele visa o crescimento, o avanço da igreja. Se o teu ministério, ele está, sabe, não, eu não me misturo, porque o meu ministério é único. Ei, não existe isso. Tem até o curso Mulher Única, mas o curso é uma bênção, não é que é para se isolar a mulher lá também, não é verdade? Então, se vai ter um evangelista, sei lá, noite de talento, alguma coisa assim, e de repente, eu não quero cooperar porque o meu ministério é o mais importante da igreja, meu ministério é muito maravilhoso. É óbvio, querido, que isso não vai acontecer aqui, nunca, jamais. Mas o que nós vemos é pessoas competindo em vez de cooperar. Competindo em vez de cooperar. Por isso eu volto a dizer, a comunhão é a unidade em concordância. Efésios 4, 11 a 13, o texto fala que os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres, todos esses devem trabalhar em comunhão para o aperfeiçoamento dos santos. Filipenses 4, 11 a 13, Tonzique. Filipenses 4, 11 a 13. Eu não passei pelos textos hoje, só quem sabe faz ao vivo, né? Por isso vos digo, não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a acontecer. Não é isso não. É Efésios, perdão. Eu que errei. Efésios 4, 11 a 13. Isso. E Ele mesmo que é Deus, tá? Estão comigo aí não? Tudo bem, Suzana? Na paz? Amém. Ele mesmo deu uns para, diz o texto ali, apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, tendo em vista, ou seja, querendo, isso mesmo, querendo, é o 11, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Por que Deus deu apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres? Todos eles têm um propósito, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. O teu ministério serve para abençoar outros, irmãos. O teu ministério serve para abençoar a igreja, abençoar pessoas. Semana eu vi alguma coisa, eu não gravei, mas diz assim, a árvore não dá fruto para ela mesma. Uma maçã comendo a maçã. Já viu isso? A macieira deu maçã e ela mesmo come, não dá para ninguém. Perdeu o sentido. Então o fruto que Deus tem na tua vida, escuta, é para abençoar outro. O talento que Deus deu para você é para você abençoar outro. Eu preciso ir rápido. Porque o projeto de Deus é maior, o plano de Deus é mais importante, o ministério, sabe, o que Deus colocou na tua mão, que é para você usar para o reino. Por isso a Bíblia vai dizer assim, olha, em Filipenses 2:3, diz assim, não faça nada por rivalidade, nem por vaidade, mas por humildade, olha aqui a chave, considerando os outros, Filipenses 2:3, superiores a si mesmo. Sério, grave esse texto aqui, coloca na porta da tua geladeira, em letras garrafais, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Tá fácil hoje, hein, filho? Tá very easy, né? Tá, ó, mamão com açúcar. Olhar para o irmão e falar, você é muito melhor do que eu. Eu aqui é fácil. Para mim é muito fácil. Olha para os meus pastores aqui, eles são muito melhores do que eu, muito melhores. Mas para vocês aí que andam no meio de gente boa é difícil. Mas a Bíblia fala para você assim, ó, considere os outros melhor do que você. Ai, pastor, mas eu tenho orgulho próprio. Ai, mas eu sou bom. Minha autoestima, ó, só com escada para medir. Ei, é chave para você avançar, para você não ficar competindo, tentando lograr o outro, puxar o tapete. Não, irmão. Irmão, você é uma bênção. A pessoa orgulhosa chega para você e ele fala, eu sou não sei o quê. Fala, legal, você é mesmo. Nossa, você é muito mais do que isso. Deus te abençoe. E vira e sai, filho. Vai competir? A Bíblia fala, não façais nada por rivalidade. Ô, Tonziquinho, põe o versículo 5, por favor.
Tá? Não faça nada por rivalidade, por vaidade, mas considere os outros superiores. Olha o versículo 5 fala: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, aos 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, o 7, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, 8, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Quer ser parecido com Jesus? Jesus fala assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A escola de Jesus, fala para o irmão do teu lado, mansidão e humildade. Viu, irmã? Irmã braba, lascada, abençoada, tem que ser mansa. Viu, irmão? Brabão, Hulk. Tem que ser, mano, estou terminando, tá, irmãos? Mas é chave, é só chave para a gente crescer. 2026 vai ser uau. Tá bom? Então, vamos lá então? Então, primeira coisa, unidade, né? Unidade. Segunda coisa, comunhão, que é a unidade em concordância. Terceira coisa, para que haja crescimento, irmão, tem que ter alegria. Lembra que eu falei do livro que eu vou escrever? Alegria, um santo remédio? Neemias capítulo 10, aliás, Neemias capítulo 8, verso 10, a parte B do versículo, pode botar o versículo de Neemias 8, 10 inteiro? Disse-lhe mais, ide comer gorduras e beber as doçuras, e enviai porções às que não têm nada preparado para si. Ó, a parte B, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer que você seja uma pessoa feliz, alegre. Querido, a alegria, ela abre portas. A alegria, ela abre portas. Tem gente que, meu Deus, esse dia eu estava falando com a minha esposa, eu falei, amor, tem uma pessoa que ela não dá risada para nada. E meu Deus, você sabe como é que eu sou, né? Mas a pessoa, daí, beleza? Tudo jóia? Rapaz, me dá um tchanha em mim, me dá um negócio, sabe que é tchanha, né? Dá um negócio em mim assim, meu Deus do céu, pessoa infeliz com a vida. Ei, a alegria do Senhor é nossa força, a gente tem que ser alegre. Mas Jesus não era tudo isso, não. Hebreus 1:9, se não me engano, obrigado Espírito Santo. Hebreus 1:9 fala assim, ele foi ungido com óleo da alegria, mais do que todos os seus irmãos, mais do que todos os homens. Jesus era a pessoa mais alegre que pisou nessa terra, sabendo que ele morreria numa cruz por amor a você e a mim. Mas Jesus era alegre. Irmão, tem gente que é muito chata, cara. E eu dou o teste, sabe qual que é o teste, né? Já aprenderam qual que é o teste para saber se você é uma pessoa alegre, uma pessoa chata? Você chega num lugar, as pessoas ficam felizes quando você chega ou quando você vai embora? Resolvido. As pessoas ficam felizes quando você chega ou quando você sai. A pessoa chata quando ela sai, foi embora, graças a Deus, não volta mais, né? A pessoa chata quando ela chega, meu Deus, chegou, bota uma vassoura, lá em Cianorte, né? A gente era cheio, bota uma vassoura atrás da porta para ver se essa vida vai embora, né? Só lá em Cianorte essas coisas. Ei, Jesus era alegre. Querido, quer um sinal que Jesus era alegre? Criança tem um termômetro, criança não se aproxima de gente chata. Criança, quando ela vê um chato, ela já chora, sai de perto. Jesus era alegre, as crianças corriam para Jesus e abraçavam ele, os discípulos, sai. Não, deixa vir as minhas crianças. Se as crianças não gostam de você, querido, começa a rever o negócio aí. Então, a alegria, ela é uma chave para o crescimento. O reino de Deus não é comida nem bebida, diz lá em Romanos 14:17, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Você é cheio do Espírito Santo, fala em 12 tipos de língua estranha, mas não dá um sorriso. O nosso pessoal da intercessão, de vez em quando tem que ir lá e falar, para, vocês estão muito alegres aqui, estão conversando lá no fundão, né? Tipo galera de fundão de escola mesmo. Mas é porque são cheios do Espírito Santo, e um dos frutos do Espírito é a alegria. Mas não é para vocês ficar prevalecendo isso não, viu, abençoados? Tá? Então, o reino de Deus, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Posso dar um sorriso aí? Não. Dá um sorrisão para quem está do teu lado aí, ó. Jeremias vai dizer assim, então a virgem se alegrará na dança, os jovens e velhos se alegrarão na dança. Irmão, na hora do louvor assim,
a gente dá uma celebrada e louva e tal, né? Quando os irmãos fazem aqueles cantos mais animados, a gente faz até coreografiazinha. Tem gente que, não gosto. Esse negócio aí, não gosto, sou sério. Tem gente que vem depois do louvor porque não gosta de louvor. Não gosto. Ei, louvor é expressão de alegria. A Bíblia vai dizer assim: o Senhor tirará as roupas de saco e cinza e vos dará vestes de louvor, tirará a vossa tristeza e vos dará óleo de alegria. Deus quer alegrar você, querido. A alegria, ela é maravilhosa, ela realmente muda o ambiente. Experimenta, você nunca andou de ônibus, né? Mas eu ando de ônibus de vez em quando. E eu estou no ônibus lá, de repente alguém começa a dar uma risada no ônibus. Você não tem nada a ver com a história. Quem que já passou por isso? E daí uma galera começa a conversar. E daí você está lá. Você não foi convidado para dar risada, abençoado. Mas a alegria é contagiante, daqui a pouco está todo mundo. Não sabe por quê? Porque a alegria é contagiante. Ei, seja uma pessoa mais alegre, pelo amor de Deus, para a alegria da tua mulher. Seja uma pessoa mais alegre, homem. Para a alegria do teu marido, mulher. Seja uma pessoa mais alegre, uma mulher mais alegre. Salmo 126, 3, estou terminando, vai dizer assim: a alegria do povo de Deus é um testemunho. Salmo 126, 3 fala assim: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. 126, 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Alegres. Quando eu era jovem, novo, há um tempo atrás, acho que era o tempo do Cláudio, tempo da Linéia, eu garanto que era. Tinha uma música que era assim, ó: alegre, alegre é o povo que ama a Deus. Tá. Tinha até uma coreografiazinha, a gente ia para frente. Quem que lembra desse? Só eu lembro desse negócio. Meu Deus, estou velho, cara. Ei, o povo de Deus é alegre, é o povo mais feliz da terra. A Bíblia vai dizer que a alegria do povo de Deus é um testemunho para as pessoas que observam. As nações dirão: o que aconteceu com esses? Grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso eles estão alegres. Sorria mais. Ai, pastor, mas eu tenho que chorar. Chora. A Bíblia fala que há tempo de chorar. A Bíblia vai dizer assim: o choro pode durar uma noite. É uma possibilidade, mas a alegria vem pela manhã. O amanhecer, Deus está chegando na tua vida. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua casa. Deus quer mudar teu casamento. Deus quer que você cresça, que você floresça, que você seja abençoado. Então, queridos, vamos nos alegrar no Senhor. O texto base dessa igreja, desde que nós começamos, lá em 94, é o Salmo 100, versículo 2, que fala como? Lembra? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Versículo 1, versículo 2. Servi ao Senhor com alegria. Alegria, irmão. Ai, pastor, mas você não sabe dos meus boletos. Não adianta pagar boleto com choro. Quando eu me converti, tinha um hino que cantava. Só os batistão lembram essa. O chorar não salva, mesmo lagrimar sem fim, já não mancha o Eu nem sei bem o que significava, mas eu cantava. E chorar não resolve, irmão. Chora para os boletos, os boletos continuam vencendo, porque os boletos estão mais que vencedores, né? Os boletos estão sempre vencendo. Ei, boleto sempre vence. Seja um boleto, irmão. Hoje a minha mulher me pega. Olha, se deseja, seja um boleto, porque o boleto sempre vence. Então, queridos, se nós queremos crescer, frutificar, avançar, precisamos buscar viver em unidade, andar em comunhão e ser alegre e ser feliz, porque Jesus mudou nossa vida, e o teu coração está cheio de Jesus, e Jesus é a alegria dos homens. Aquele cântico famoso que Jesus é a alegria dos homens, filha. Jesus é a alegria dos homens. Aquela ópera famosa lá, né? Jesus é a alegria dos homens. Jesus é a alegria de toda a terra. Se Ele habita no teu coração, você tem um coração feliz, e o coração alegre, aformoseia o rosto. Você nem usar jequiti, daí só você ter Jesus no coração. Fica de pé que meu tempo acabou. Queria orar por você. Sabe por quê? Porque eu vislumbro, eu creio que Deus tem um plano na tua vida. Deus te trouxe aqui nessa manhã para falar para você: anda em unidade, para de criar confusão, para de achar defeito nos outros, começa a orar para as pessoas. Deus quer que você ande em concordância, em comunhão.
Para de viver brigando com todo mundo. Para de ser o chato da história. Deus quer alegrar o teu coração. Deus quer que você cresça, mas que você cresça debaixo dessa graça, desse favor do céu. Deus quer abençoar a tua casa, teu lar, tua família, teu casamento, a tua vida financeira, o teu trabalho. Deus quer que você realmente seja uma pessoa feliz e abençoada. Sabe por quê? Porque você é o outdoor de Jesus. Vão perguntar, por que você está tão feliz? Porque Jesus mudou a minha vida, porque Jesus mudou a minha história, porque Jesus entrou na minha casa, no meu casamento, na minha vida profissional e mudou tudo. E as pessoas falam, eu quero esse Jesus. O teu bem, a tua vitória, que vai ser uma arma de evangelismo. E por isso nessa manhã eu quero dizer para você, Deus trouxe você aqui para mexer algumas coisas, para ajustar algumas chaves, para tocar o teu coração e dizer assim, realmente eu preciso melhorar. Eu preciso ser uma pessoa diferente, eu preciso andar em unidade, eu preciso andar em comunhão, eu preciso ser mais alegre, porque a vida está muito amarga por aí, queridos. Nessa manhã eu queria orar por você. Tem pessoas aqui que estão vivendo dias difíceis, dias complicados, e você já não sabe mais o que fazer. Nessa manhã eu tenho a solução para você, e a solução tem nome, Jesus Cristo. Como o pastor Jefferson cantou aqui, você tem um nome que acalma a tempestade, você tem um nome que lança fora o medo, você tem um nome que, sabe, dissipa a escuridão. O nome é Jesus, e o que você precisa nessa manhã é de Jesus. Você precisa de Jesus, a tua história não pode continuar sem Ele. Por isso nessa manhã eu quero convidar você a vir aqui à frente, para eu quero nessa manhã realmente receber essa graça, esse favor do céu. Eu quero ser cheio dessa alegria, eu quero Jesus na minha vida. Eu creio que a tua vida, meu querido, eu creio que a tua vida com certeza vai ser transformada quando você der um passo de fé. Sai do teu lugar, sai dessa cadeira, vem aqui à frente. Os pastores estão aqui, a intercessão está aqui, nós queremos orar por você, porque Deus falou ao meu coração nessa manhã, aleluia, que essa palavra, ela ia mudar a vida de algumas pessoas. Se mudar a vida de uma pessoa, que eu já estou feliz, porque eu creio, a palavra não volta vazia. Estou falando com pessoas aqui que talvez estão lutando contra a depressão, lutando contra a ansiedade, lutando com crise no teu casamento, lutando com crise talvez na área profissional. Eu estou falando com pessoas aqui que talvez estão precisando hoje de uma oração. Então nessa manhã, em nome de Jesus, enquanto eles cantam essa canção, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui à frente. Entrega a tua vida para Jesus, entrega essa luta para Jesus, entrega essa situação, esse problema, entrega a tua casa, teu lar, tua família. Fala, eu quero Jesus. Venha, querido, venha rápido, porque nós queremos realmente abençoar a tua vida. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu creio, nessa manhã o Senhor quer mudar, transformar, o Senhor quer fazer a diferença no lar, na casa, na família desse homem e dessa mulher, Senhor. Ninguém está aqui por acaso. Eu creio, Senhor amado, que o Senhor trouxe cada um aqui, Senhor, para sair daqui, Senhor amado, a Deus focado, motivado, a Deus com o coração transformado, desejando viver algo novo e diferente, Senhor. Eu sei que nessa manhã tem pessoas aqui que são tão amadas do Senhor, o Senhor ama tanto, o Senhor quer abençoar, Pai, mas elas precisam se aproximar de Ti. Venha, querido, vem porque Deus quer fazer algo novo na tua vida.